em Salmos 73, o versículo 1, 2, 3 e o 28. Quando os irmãos procuram, quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui, conhecendo, é a primeira vez que eu venho aqui, conhecendo mais um rebanho do povo de Deus. Como o pastor já antecedeu, estamos debaixo do mesmo telhado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco, um amigo que o Senhor nos deu ao caminho do ministério, homem de coragem, que chamado esta noite, mas que Deus continue abençoando a vida do pastor Francisco, da sua família e do seu ministério. Agradeço também a Deus pela vida da minha esposa e das minhas filhas, Ágata e Lorena, e a recepção que nos recebeu também, que Deus abençoe. Amém? Quantos acharam Salmos 73, o versículo 1, 2, 3 e o 28, que nos diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. 28. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém? Podemos assentar, de preferência glorificando e exaltando a este Deus. Meus amados irmãos, Deus colocou este texto, estes salmos em meu coração, aonde iremos falar um pouco a respeito da vida de Asaf. Estamos aqui a um cântico que ele expressa a Deus em Salmos 73. Mas a história dele, a Bíblia, ela não se aprofunda muito na história de Asaf. Mas ao pouco que a Bíblia nos passa, nós tiramos vários ensinamentos e agregamos hoje na nossa vida. Nós vamos perceber que Asaf, o seu pai era Benaquias. Asaf, ele era da tribo de Levi, descendente de Gerson. Asaf, ele tinha uma função. A função, ele era mestre ou líder de canto e música. Ele era o principal nomeado pelo rei Davi. E quando Salomão assume o trono, ele continua exercendo esta função para o serviço no tabernáculo, ou dentro da casa do Senhor. O nome de Asaf significa aquele que ajuda, ou aquele que reúne, ou Deus ajuntou. Eu quero abrir um parênteses aqui dentro desta introdução e dizer nesta noite qual é a nossa função dentro da igreja. Será se tem sido reunir? Será se tem sido ajuntar? Ou nós temos espalhado algumas coisas dentro da igreja? Nós vamos ver que Davi, ele decide tirar a arca da aliança. Ele decide levar para Jerusalém, aonde a arca ela está depositada na casa de Abimeleque. Ele então decide pegar a arca da casa de Abimeleque e levar para Jerusalém. Porém, Davi, ele faz de uma forma da sua vontade. Ele quer tirar a arca conforme o seu querer. E quando nós estamos falando da presença de Deus, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, mas é do jeito que Deus quer. E tinha um jeito para carregar a arca, era da forma que Deus queria. Davi então decide tomar as suas próprias vontades
e tirar a arca da casa de Abimeleque e levar a arca até Jerusalém. No percurso, no meio do caminho, ele decide fazer como os filisteus o faziam, que era colocar em cima de carruagem de bois, e não era dessa forma que a arca era para ser levada. Ao caminho, ao percurso deste caminho, os bois tropeçam e a arca do Senhor tomba para não cair. Uzá toca na arca, e ao tocar na arca, imediatamente ele morre, porque ninguém poderia tocar na arca senão os levitas ou o sacerdote. Aí Davi percebe o erro que ele comete, pega a arca e coloca dentro da casa de Obed-Edom. A arca fica ali por 3 meses, aonde Deus começa a abençoar o povo, aonde Deus começa a abençoar a casa de Obed-Edom. A prosperidade começa a reinar dentro da casa de Obed-Edom por causa da arca, como ele se apresentava diante da arca, como ele arrumava a arca. A presença do Senhor estava sobre a casa de Obed-Edom, e a arca fica ali por 3 meses. Nós vamos observar que, ao saber que as bênçãos de Deus estavam sobre a casa de Obed-Edom, Davi percebe que precisava transportar a arca, mas de uma forma correta, de dentro da casa de Obed-Edom, e levar a arca até Jerusalém, aonde ele tinha construído uma tenda para colocar a presença do Senhor. Todos nós sabemos que a arca da aliança representa o próprio Deus, representava a presença do Senhor. Então Davi reúne o sacerdote e levita para que assim o carregasse a arca, que era a maneira correta. Ele reúne todos os levitas que carregasse nos ombros usando as varas. Primeiro ele diz que somente os levitas deveriam transportar a arca. Ordenou que ele se santificasse antes de levar. Perceba que na primeira tentativa não subiu no coração de Davi que eles se santificassem a levar a presença de Deus. Da segunda tentativa ele já muda a situação, ele já muda o cenário, dizendo: quem for tocar na arca, quem for tocar na presença de Deus, primeiro se santifica e depois assim toca na arca. Muitas das vezes nós nos apresentamos diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, passamos por essas portas como se Deus tivesse a obrigação de falar conosco, de usar alguém para falar conosco, sendo que nós não jejuamos, não oramos, não consagramos durante a semana e chegamos aqui a pleno domingo querendo que Deus manifeste o seu poder, querendo que Deus fale conosco conforme a minha vontade, mas não é dessa forma. Só funciona a partir do momento que eu me santifico, só funciona depois que eu oro ao Senhor, só muda as coisas a partir do momento que eu tenho um compromisso com Deus. Deus, Ele só tem compromisso com alguém se alguém tiver compromisso com Ele. Não vá achando que Deus vai mudar o quadro da situação, sendo que você não tem compromisso com Ele. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a partir do momento em que você tiver intimidade e compromisso com Ele, Ele vai mudar o quadro da situação, Ele vai agir naquilo que você está orando, naquilo que você precisa, naquilo que você necessita, porque hoje Ele está em nosso meio e Ele está à procura de coração que adora a Deus em espírito e em verdade. Davi determina que a arca fosse carregada nos ombros por meio de vara, como Moisés tinha ordenado.
Olha a diferença. Ele não procurou dentro da lei como deveria ser carregado a arca da aliança. Segundo a lei de Moisés, a arca deveria ser carregada nos ombros, usando 2 varas de madeira revestida de ouro que permanecia em suas argolas. Segundo, somente os levitas, especificamente os descendentes de Coate, tinha a responsabilidade de transportar a arca. Ninguém podia tocar diretamente na arca. Quem tocasse morreria, porque ela era considerada santíssima. O que tem de pessoas entrando na presença de Deus de qualquer jeito, o que tem de pessoas entrando na presença de Deus de qualquer maneira e estão morrendo espiritualmente. É por isso que nós estamos vivendo em uma época que o amor de muitos estão se esfriando, porque estão se apresentando diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas nesta noite, dentro deste ambiente, tem pessoas que passaram por essas portas dizendo: hoje eu vou adorar a Deus de uma forma diferente, hoje eu vou adorar a Deus de uma forma específica. Não quero saber quem está do meu lado direito ou de quem está à minha esquerda. Hoje eu vou prestar um culto verdadeiro diante de Deus. Não está se preocupando com a altura de glória, mas vai adorar a Deus, independente da situação, independente do que está acontecendo. Eu vou adorar a Deus de uma forma diferente. Outra coisa, segundo a lei de Moisés, antes de a arca ser transportada, o sacerdote cobria a arca com véu e com peles, e os levitas carregavam somente depois que ela estivesse devidamente coberta. Nós vamos observar que Asaf fazia parte destes levitas. Asaf estava na frente deste número, povo que estava na frente dos levitas. Era Asaf que estava no comando. Nós vamos observar que Davi, ele toma um rumo totalmente diferente. Davi agora ele está organizado. Primeiro ele coloca a arca como deveria ser colocada. Além disso, Davi organizou os ministros de louvor. Foram nomeados 3 principais líderes, e dentre esses 3 estava o nome de Asaf. Asaf liderava os cantores, os tocadores, as harpas e liras. O sacerdote também tocava trombetas diante da arca. Olha a diferença da primeira tentativa e da segunda tentativa. Olha que Davi estava fazendo da forma correta. Primeira tentativa de Davi era: do meu jeito, do meu querer, eu sou o rei de Israel, as coisas vão acontecer do meu jeito e da minha forma. Tudo deu errado e teve até morte dentro da casa. Na segunda tentativa, o coração de Davi diz: não é do meu jeito, não é do meu querer, mas é do querer que Deus quer. Olha a diferença que Davi tem. Na segunda tentativa, a organização de Davi está totalmente diferente do que da primeira. Aí onde Deus se agrada, aonde tem organização, aonde tem união entre o povo, Deus começa a se manifestar através dos louvores que eram conduzidos através de Asaf. Asaf era especialista no que ele faria, no que ele estava fazendo. Não é à toa que Davi escolheu Asaf para liderar este povo. Nós vamos ver em 1 Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 27, que Asaf fazia parte da liderança de 288 músicos treinados para servir a Deus na hora que precisasse, na hora que o templo fosse aberto para adorar o Senhor.
levanta homens prontos para adorar ao Senhor, independente da situação. Homens treinados para louvarem ao Senhor. Sob o seu comando, dentro da sua casa, Asaf ordenava 48 homens, 48 ministros de louvores. Todo esse grupo era dividido em 24 grupos de 12 homens. Olha a organização que era para levar a arca do Senhor. Olha a organização que ele estava tendo em carregar a presença do Senhor. Nesta noite eu abro um parênteses e faço uma pergunta, a qual eu fiz para mim também: como nós estamos lidando com a presença do Senhor? Como é que nós estamos carregando a presença do Senhor dentro deste templo? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como estão as nossas vestes diante de Deus? Está tudo preparado. A arca agora pode ser conduzida da forma correta. Quando eles começam a carregar a arca chega em Jerusalém e é colocada na tenda que Davi havia preparado. Observe que Davi entra em Jerusalém cantando e dançando na presença do Senhor, e todos os músicos adorando e exaltando ao nome do Senhor. Lembre-se que na primeira tentativa teve morte, mas na segunda tentativa entraram adorando e exaltando ao nome do Senhor, dizendo: deu certo da forma que o Senhor queria. Não era por causa da posição de Davi que o coração iria se engrandecer e seria da forma que ele queria. Não é por posição, mas é por obediência a Deus que a arca entra dentro de Jerusalém e a presença do Senhor invade o ambiente aonde Davi, o rei, entra adorando, dançando e bailando na presença do Senhor. Olha a diferença, aonde na primeira tentativa teve morte, mas na segunda teve alegria da parte do Senhor. Observe que em 1 Crônicas, a partir do capítulo 17, nós entendemos que Davi, ele constrói uma tenda. A arca, ela está guardada dentro de uma tenda que Davi organizou e preparou para colocar a presença do Senhor lá dentro. Só que acende no coração de Davi, um certo dia, ele está olhando para o céu e sobe um pensamento no coração de Davi. Que pensamento é este? Davi olha para o palácio e tudo aquilo que o Senhor tinha lhe proporcionado. Ele olha e fala: eu moro dentro de um palácio, eu moro em uma casa muito grande, aonde tem servos e serva que ao momento que eu precisar virá a me servir. Sobe no coração de Davi a construir um templo para a presença do Senhor. Ele diz: não, a arca da aliança não é para viver dentro de tenda, mas é para viver em um templo feito especificamente para guardar a presença do Senhor. Ele fica incomodado, chama o profeta Natã e diz: Natã, subiu no meu coração o desejo de construir um templo para colocar a arca da aliança. Eu não me conformo ver aquilo que representa o próprio Deus, viver em tendas, sendo que eu moro em palácio, eu moro numa casa linda e o templo do Senhor dentro de tendas. Não, eu quero construir um templo muito bonito, quero investir todo o meu investimento dentro deste templo. Eu quero fazer um projeto e quero estabelecer este templo. Natã, na mesma hora, diz: porventura, tudo que você pedir a Deus, com certeza Deus irá lhe proporcionar. Natã, ele vai para a sua casa. Quando o profeta Natã deita para dormir, naquela mesma noite Deus se revela para Natã e diz: ó Natã, eu não quero que Davi construa o templo
aprovo o seu projeto, mas não será Davi que irá executar este serviço. Manda Davi pegar o projeto e colocar na mão de Salomão. Quem vai fazer o templo vai ser Salomão, não vai ser Davi, porque o coração de Davi já foi invejoso, o coração de Davi já tinha caído, e para fazer algo para o Senhor tem que estar com o coração limpo, tem que estar com o coração puro. Pega o projeto e coloca na mão de Salomão. Em 2 Crônicas capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ver que Salomão pega o projeto de Davi, seu pai, e faz tudo aquilo que estava no projeto, e ele realiza e finaliza o templo. Nós vamos ver que Asaf continua com um papel muito importante dentro do templo, aonde Salomão fala agora: precisamos tirar a arca da aliança de dentro da tenda que meu pai construiu e colocar dentro da casa do Senhor, colocar dentro do templo e colocar no lugar que é específica para ela. Vamos colocar dentro do santíssimo lugar. Só que nós não vamos colocar de qualquer jeito. Olha a diferença da primeira tentativa, da tentativa de Salomão. Salomão fala: não, nós vamos fazer as coisas ordenadas, nós vamos fazer as coisas organizadas, como se deve ser. Salomão oferece 22 cabeças de boi e 120 ovelhas sacrificadas para Deus. Salomão faz uma festa que dura 14 dias com grande alegria em todo Israel. Era uma festa que durou 14 dias. 222 mil bois foram oferecidos a Deus e 120 mil ovelhas foram oferecidas só para a entrada da arca da aliança dentro do templo. E aonde que Asaf entra aqui? Asaf teve um papel muito importante. Que papel foi esse na inauguração do templo? Salomão, ao entrar com a arca da aliança em Jerusalém, ele lidera responsáveis pelos músicos a dirigir a adoração a Deus dentro do templo. Durante a cerimônia do templo de Salomão, Asaf e seus companheiros cantavam e louvavam a Deus, celebrando que a arca da aliança estava sendo trazida da tenda que seu pai tinha feito para dentro do templo. Preste atenção, a arca estava em tendas. Tira a arca da tenda e é colocada dentro do templo, o templo grande que Davi tinha acendido no coração, porém Salomão quem executa. Nós vamos observar que Asaf continua liderando a adoração com os outros levitas, oferecendo um cântico de louvores e engrandecendo a Deus pela sua fidelidade. Aí eu quero abrir outro parênteses e dizer algo para a igreja. O que alegra o coração de Deus não é a sua posição. O que alegra o coração de Deus não é a sua posição de liderança dentro da igreja. O que alegra o coração de Deus não é o seu cargo eclesiástico que você exerce, não. Mas o que agrada o coração de Deus é um coração fiel e reto diante dele. O que alegrava o coração de Deus na presença de Asaf era a fidelidade que Asaf tinha. Não vá achando que o que vai alegrar o coração de Deus é a forma que você canta. Você pode até cantar bonito, mas se não tiver fidelidade, não alegra o coração. Você pode até pregar bonito, mas a pregação bonita não alegra o coração de Deus. O que alegra o coração de Deus é uma fidelidade, é a sua retidão diante dele. Isso sim alegra o coração dele. Asaf lidera cantores e levitas juntamente com seus filhos e parentes. O texto também informa que havia 120 sacerdotes
tocando a trombeta. Lembre-se que na primeira tentativa de Davi, não tinha um sacerdote que pudesse, a mando de Davi, que pudesse tocar na harpa. Asaf, ele prepara 120 sacerdotes. Na falta de um, ele tinha 120 prontos para tocar a arca, pronto para entrar na presença de Deus. E o que me chama a atenção é que quando todos cantaram, quando todos estavam cantando, que a arca da aliança está entrando e o culto está acontecendo, porque aqui Salomão finaliza uma igreja, finaliza um templo, aonde o povo teria acesso para adorar a Deus, porém, intermédio do sacerdote e dos levitas, que só ele poderiam entrar dentro do lugar santíssimo, mas tudo preparado para a glória e honra do nome do Senhor. Todos cantavam e tocavam unanimemente. Isso que me chamou a atenção, louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O que me chama a atenção é que todos estão cantando na mesma voz, todos estão tocando no mesmo tom de instrumento. O que me chama mais a atenção é que todos estão unânimes. O que me intriga muitas das vezes é que tem lugares que não sente mais a presença do Senhor, tem lugares que já não falam mais em línguas estranhas, porque são povos que estão divididos dentro da igreja. Só acontece se eu cantar, só acontece se eu pregar, só acontece se eu liderar. Não, mas a partir do momento em que nós se unimos na presença dEle, a presença dEle nos invade de uma forma diferente, a graça dEle nos envolve de uma forma diferente. Em 2 Crônicas, capítulo 5, e o versículo 13 e 14 vai nos dizer que eles entram no templo cantando, todos juntos, em uma só voz. Nós vamos ver em Atos, capítulo 2, que todos estavam reunidos. Perceba-se que toda vez que há uma manifestação da presença do Senhor, o povo estava reunido. Não vá achando que com divisão a presença do Senhor vai se manifestar. Não vai. Ela só vai se manifestar a partir do momento em que nós estiver falando a mesma língua, a partir do momento em que nós estiver falando a mesma coisa, a partir do momento em que nós estiver andando junto com o que o pastor está falando, a partir do momento em que nós estiver debaixo da orientação de Deus e da doutrina estabelecida dentro da igreja. Aí a presença dele se manifesta de uma forma completa dentro do templo. E eles entram cantando, e eles cantam porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em uma só voz cantando, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eles entram cantando, dizendo: porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Imagine a multidão cantando: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Os levitas entram cantando, dizendo: porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A Bíblia vai nos revelar que quando eles estão cantando, a glória de Deus enche todo o ambiente, e os sacerdotes não puderam mais continuar ministrando os louvores, porque a presença de Deus invadiu o ambiente. A fumaça da glória de Deus entrou dentro do ambiente de uma forma especial. Nós vamos observar que os levitas não conseguiam mais adorar ao Senhor. O texto vai nos dizer que a presença de Deus foi tão grande dentro do templo, foi tão notória dentro do templo, que quem estava dentro não conseguia sair, e quem estava do lado de fora não conseguia entrar, porque a presença tinha invadido
forma diferente. A presença dele invadiu todo o ambiente. E nesta noite não está sendo diferente. Nesta noite a presença dele está aqui em nosso meio. Eu não vejo, mas eu sinto a presença dele em nosso meio, passeando para lá e para cá, e perguntando para corações aqui nesta noite: o que você precisa, o que você necessita. Ele está aqui colhendo cada lágrima sua. A presença dele está aqui neste lugar. A presença dele está com você. Se você entrou triste por essas portas, hoje ele abraça o teu coração. Se você entrou por essas portas sem expectativa, nesta noite ele anima a tua alma, ele anima o teu coração e diz para você nesta noite: você não está só, eu estou com você nessa batalha. Asaf, ele foi fundamental. Asaf, ele foi fundamental em criar uma atmosfera. Presta atenção. Ele foi fundamental em criar uma atmosfera de reverência e adoração a Deus, sendo uma referência do papel que o louvor deve desempenhar dentro do culto. Aí me chama novamente a atenção. O papel de Asaf foi fundamental na atmosfera de adoração dentro do culto. E a pergunta que eu fiz a mim, eu faço nesta noite: qual papel tem sido nosso dentro da igreja? Qual é a nossa função dentro da igreja? Aquele que tem os seus cargos não é apenas estar no culto por causa do cargo, não é estar no culto por causa da responsabilidade que você carrega, mas você tem um papel fundamental dentro da casa do Senhor, que é acender a chama do Espírito Santo. Não vá achando que esse papel é só do pastor, não vá achando que esse papel é só dos obreiros, não vá achando que este papel é só da liderança. Não, este papel é meu, esse papel é seu, de entrar por essas portas e dizer: hoje eu vou adorar a Deus independente da situação. Aí você pode perguntar e dizer: pregador, mas você não conhece a minha situação, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor que conhece o seu coração, conhece a sua família, conhece os seus passos, conhece o seu coração, terra que só Ele pisa, Ele conhece e te diz nessa noite: a partir do momento em que você entrar na minha presença para adorar, para exaltar, para glorificar, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, você vai ver o que eu vou fazer na tua família, você vai ver o que eu vou fazer na tua casa, você vai ver que eu vou salvar aquele que muitos disseram que é impossível. Eu vou salvar, e você vai ver entrando por essas portas, glorificando e exaltando a Deus de todo o coração. Esse papel é meu e esse papel é seu. Só que tem aqueles que entram no culto e já entram no culto dizendo: eu vou ver o que vai acontecer. Já entra no culto dizendo: eu já sei como vai ser a liturgia do culto, eu sei quem vai cantar 2 hinos da harpa ou 3 hinos, eu já sei quem vai fazer a leitura oficial, eu já sei os conjuntos que vai cantar, eu já sei até a oportunidade que o pastor vai dar, já sei que vai ser aquela mesma mensagem. Já entra no culto desanimado, já entra no culto todo carregado, passou a semana inteira com seus compromissos, nada contra os seus compromissos, mas é a semana inteira com seus compromissos. Chega no domingo, quer que Deus fale, chega no domingo, quer que Deus manifeste o seu poder, chega no domingo, quer sentir a presença de Deus. Qual é a função sua? Qual é o seu papel dentro do culto? O seu papel é entrar e dizer, independente da situação, independente de quem está cantando, independente de quem está pregando, eu vivo adorar ao Senhor, eu vivo glorificar o nome dele, porque ele é digno de toda honra e de toda glória.
que tem aqueles que só quer falar em línguas estranhas em congresso. Aí é fácil. Pagar o preço, ninguém quer pagar preço. Pagar preço, ninguém quer. Mas viver do resultado, todo mundo quer. Quando é congresso das irmãs, quem é aquele que aparece no ciclo de oração para dizer: estou junto com vocês. O congresso esse ano vai ser uma bênção. Esse ano Deus vai falar, Deus vai manifestar, Deus vai curar, Deus vai batizar, Deus vai salvar. É tomar para si. Mas não chega, não sabia. Fulano está na frente, não acontece nada. Tem aqueles que entram no culto todo carregado, achando que Deus tem a obrigação de falar com você, dizendo: eu estou saindo do culto pior da forma que eu entrei. Deus não falou, Deus não manifestou, eu não senti a graça, não senti porque você entrou cru, você não sentiu porque você entrou de qualquer jeito. Mas quando você entra com o espírito de adorador, você faz igual Davi, baila e canta na presença dele. Você não quer saber que culto que é, se é culto de doutrina, se é culto público, se é culto com as irmãs, se é culto com a mocidade ou com o adolescente. Você quer adorar a Deus. O intuito é adorar ao Senhor independente da situação. Aí tem gente que não entende você. Por que ela só vive sorrindo? Por que ela só vive cantando? Por que ela só vive glorificando? Sendo que o filho está nas drogas, sendo que o marido está no alcoolismo. Ei, é a presença do Senhor que motiva ele, não é? Estar na presença de Deus. Qual tem sido o seu papel aqui dentro? A vida de Asaf continua. E chegamos no texto em que nós lemos. Eu tenho 10 minutos para concluir. Asaf, ele escreve 12 salmos. Entre eles o Salmo 50 e o Salmo 73 a 83. Todos eles em adoração e engrandecimento a Deus. Só que nós, analisando dentro dessa história, podemos observar que Asaf foi um homem abençoado por Deus, que não queria estar sob o comando de Asaf, que não queria estar junto com Asaf. Quando adorava, Deus manifestava a sua glória. Um detalhe que eu deixei passar, mas eu lembrei. Lembre-se que Davi, quando cantava, os mal saía. Saul estava perturbado, mas quando Davi cantava, os males saíam. Mas mesmo assim ele não tinha a autonomia de fazer como ele queria. A mesma função tinha Asaf. Quando ele cantava, quando ele adorava, quando ele liderava, a presença do Senhor se manifestava. Então Asaf era um exemplo de homem na casa do Senhor, um exemplo de obediência a Deus e aos seus liderados. Um homem que vivia para Deus e na casa de Deus. Nós vamos ver dentro da história que Asaf dedicava o seu tempo todos os dias ao Senhor. Asaf também tinha os seus afazeres, Asaf também tinha sua vida social, mas nem por isso atrapalhou de ele estar na presença de Deus todos os dias. Mas não tem culto todos os dias. Compreendo que não tem culto todos os dias, mas você pode sim entrar na presença de Deus todos os dias. Na sua casa você entra na presença de Deus. No seu trabalho você entra na presença de Deus. Na faculdade você entra na presença de Deus. Na escola você entra na presença de Deus. Nós estamos aqui, mas o que nos motiva a viver todos os dias é a presença dele. Asaf era um homem obediente a Deus. Só que nós vamos perceber que Asaf, por seus méritos, pela sua posição, pela sua obediência a Deus, também enfrentou dificuldades. A
dificuldade que Asaf enfrenta é uma depressão espiritual. Mas como pode um homem obediente a Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus permite que um homem desse entre em uma crise ou uma depressão espiritual? Observe que Deus colocou algo dentro de nós que se chama livre-arbítrio. Você pode pensar e colocar no seu coração o que você quiser. E Asaf, ele alimenta algo dentro do seu coração. Ele alimenta essa depressão espiritual. Que depressão é essa? A depressão é uma enfermidade psicossomática que age na mente, age na alma, age no coração e depois fere todo o corpo. Essa era a doença que Asaf estava enfrentando. Estava enfrentando uma depressão espiritual, aonde atingiu a mente, aonde atingiu a alma e aonde atingiu o coração e feriu todo o seu corpo. O que é psicossomática? É emoções intensas e não resolvidas, como estresse, como medo ou tristeza profunda. Nós vamos ver que o que toma conta do coração de Asaf é a raiva, é a tristeza. Mas por que essa raiva? Por que essa tristeza consome o coração de Asaf? O maior problema de Asaf foi aonde nós lemos Salmo 73, a partir do versículo 2, 3. Nós vamos ver que o que consome Asaf ele não aguentava ver a prosperidade dos ímpios. Certo dia Asaf sai de sua casa. Quem sabe a Bíblia não nos diz, a Bíblia não nos revela, mas o meu coração imagina que Asaf sai de sua casa e começa a analisar ao seu redor, e ele percebe a vida dos ímpios, vê que os ímpios começam a prosperar, ele vê que os ímpios começam a viver bem, e ele, um homem que dedicou a sua vida ao Senhor, um homem que procurou obedecer, um homem que procurou viver em justo diante de Deus, agora ele se depara a um cenário totalmente complicado, em um cenário totalmente conturbado, aonde ele vê os ímpios prosperando e ele não. Na sua cabeça ele vê os ímpios se dando bem e ele não. Ele vê os ímpios prosperando na sua vida material e ele continua da mesma forma. Quantos de nós já não fizemos esse tipo de comparação? Quantos de nós dentro da igreja não olhamos para aquele que estava junto conosco, adorando, exaltando ao nome do Senhor, mas por algum motivo saiu, se desviou, agora virou ímpio e começa a prosperar? Aí sobe dentro do seu coração aquele desejo de dizer: eu vou me desviar, eu vou sair da presença do Senhor, não quero saber de cargo, não quero saber de posição. Aquele ou aquela que estava junto comigo saiu da presença do Senhor, a vida dele começou a andar, a vida dele começou a melhorar, trocou até de carro, comprou até uma casa, comprou até um apartamento. Olha as comparações, deixando o ego subir dentro do coração, deixando o egocentrismo entrar dentro do coração, ao ponto de cobiçar o que os ímpios têm, ao ponto de olhar com olhar de inveja pelo que o irmão tem. Quantos de nós não fizemos esse tipo de comparação, até mesmo com o irmão do lado, com olhar de inveja? Nós sabemos quando alguém começa a elogiar, mas elogia com tom de inveja, querendo o que é seu, querendo tomar o que você tem. Mas nesta noite Deus manda dizer: o que Deus entregou nas suas mãos, homem nenhum vai tirar, homem nenhum vai tomar, porque o que Deus te deu é teu. No Salmo 73, Asaf observa que os ímpios prosperam.
Eles tinham riqueza, tinham saúde, tinham poder, enquanto isso ele enfrentava dificuldade. Nós vamos ver dentro do texto que Asaf diz: como pode os ímpios prosperar? Como pode os ímpios ter riqueza? Como pode os ímpios ter poder? E eu, todo dia enfrento uma luta nova. Todo dia eu enfrento uma dificuldade nova. Todo dia é uma luta nova que aparece para mim. Todo dia é a tempestade que tem se levantado contra mim. Quantos de nós já não se perguntou a indagar a Deus, a questionar a Deus e dizer: por que eu só vivo em luta? Por que eu só vivo em prova? Por que eu só vivo em dificuldade? E o meu irmão não passa por prova, não passa por dificuldade. É o que Deus tem com você, é bem maior do que tem com o seu irmão. O que Deus tem preparado para você é bem maior do que o mundo carrega, do que o ímpio tem. O que Deus tem preparado para você é uma morada nas mansões celestiais. Isto é o nosso maior tesouro. Deixa eu adiantar. Quando começamos a fazer comparações, nós esquecemos das promessas. Quem nunca esqueceu das promessas que um dia Deus lhe prometeu? As comparações têm consumido a sua alma. As comparações têm consumido dentro do seu ser, ao ponto de você esquecer que um dia Deus lhe prometeu que você iria sair por essa nação louvando e adorando ao nome do Senhor. Mas por causa das comparações, isto não tem se realizado. Quantos de vocês, se for dada a oportunidade a qualquer um de vocês, vocês vão ter uma promessa que um dia Deus lhe prometeu, mas porque ainda não cumpriu? É porque nós estamos fazendo comparações, achando que a vida do próximo é melhor do que a nossa. Mas a partir de hoje, Deus está dizendo: as promessas ainda permanecem de pé, as promessas ainda permanecem viva. Eu não me esqueci de nenhuma delas. Se Deus lhe prometeu uma casa, Ele vai te dar uma casa. Se Deus lhe prometeu um carro, Ele vai lhe dar o carro. No momento certo, na hora certa, Deus vai cumprir as suas promessas. Eu finalizo dizendo: Asaf, ele entra dentro da presença de Deus, porque nós lemos no versículo 2, disse que Asaf, os seus pés quase que se desviaram. Asaf, ele estava a ponto de sair da presença de Deus, quase se desviaram. Asaf estava se desviando, ele estava saindo da presença de Deus. Asaf ainda participava do culto, mas não participava como antes. Não entrava dentro do templo como antes ele entrava, a um tom de adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas quem sabe nesse dia Asaf diz: hoje eu vou para o culto novamente, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma vontade de entrar no culto. Quantos de nós já não entrou no culto dizendo: hoje eu vou porque vou, hoje eu vou porque estou sendo carregado? Não, você não está sendo carregado. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe e te diz: não, grande vai ser a caminhada ainda. Então Asaf entra dentro do templo e diz: hoje vai ser apenas mais um culto. Mas quando Asaf entra na presença de Deus, as coisas começam a mudar. Tem gente que entra no culto, mas não entra na presença de Deus. Tem gente que entra dentro do templo, mas não entra na presença de Deus. Diferente é entrar no culto do que entrar na presença de Deus. Porque quando nós entramos na presença de Deus, tudo muda. As coisas começam a clarear. Aquilo que nós achávamos que é errado, nós começamos a ver com outros olhos, porque nós estamos entrando na presença de Deus. Nesta noite não entra no culto, entra na presença. Nesta noite não entra no templo, entra na presença de Deus, que
você vai compreender as coisas que você não compreendia. Mas a partir do momento em que você entrar na presença de Deus, você vai compreender o que Deus tem para fazer na sua vida. Quando Asaf entra na presença de Deus, as coisas mudam. E eu finalizo dizendo que Asaf, ele finaliza o seu versículo 28, que foi o versículo que nós lemos por final. Ele entende que enquanto a mim, bom é estar perto de Deus. Não é estar apenas no culto. O bom é estar perto de Deus. Quantos necessitam nesta noite de estar perto de Deus? Você está na dificuldade, mas está perto de Deus. Você está enfrentando desemprego, mas está perto de Deus. Deus começa a suprir as suas necessidades pelo fato de você estar na presença de Deus, pelo fato de você estar perto de Deus. E quando Asaf está perto de Deus, ele percebe que o justo possui algo que o ímpio não possui. O primeiro é a presença de Deus. Ele entende que o justo tem a presença de Deus e o ímpio não tem. Salmo 139, versículos 7 e 8 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer o Senhor na minha cama, eis que tu estás comigo. O que te mantém vivo, o que te mantém de pé é a presença de Deus. É por isso que o mundo e os ímpios não entendem o porquê você ainda permanece na presença de Deus, porque o justo possui a presença e o ímpio não possui. Outra coisa que o justo possui e o ímpio não possui é a paz. João capítulo 14 e versículo 27 diz: deixai-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Olha que paz gloriosa, porque em meio a essa tempestade que você está passando, em meio a essa turbulência que você está enfrentando, a paz do Senhor está sobre a sua vida. É ela que te move nesta noite. É por isso que Deus diz: não turbe o vosso coração, porque a paz habita dentro do seu coração. A paz nesta noite, leve a paz com você. Entre dentro da sua casa com esta paz. Vá trabalhar amanhã e vá consigo esta paz. Finalizo dizendo: vida eterna. Ele entende que o justo possui a vida eterna, porém os ímpios não possuem. Apocalipse capítulo 7, o versículo 16 e 17 diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol e nem o calor algum, porque o cordeiro que está no meio, como ele está nesta noite diante do trono, eis que apacentará e os conduzirá à fonte de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos teus olhos. Nesta noite, cada lágrima que rolou sobre o teu rosto, Deus a enxugará. Eu, com a autorização do pastor, eu peço que a igreja se coloque de pé. E você que entrou por essas portas, precisando de uma resposta, a resposta de Deus é nesta noite. Não se atemorize, não turbe o seu coração, porque nesta noite Deus vai mudar o cenário. Glória, a presença dele está aqui em nosso meio. Aleluia. Enquanto a minha esposa se prepara para louvar a Deus com mais um hino,
os seus olhos. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos e comece a engrandecer a este Deus. Comece a exaltar a este Deus, porque hoje Ele está aqui em nosso meio. Hoje Ele está aqui nesta noite. E Ele está te perguntando o que você precisa, o que você necessita. Talvez você esteja com Asaf, quase desanimado, quase desistindo, pensando em parar, pensando em desistir. Mas hoje eu te convido a entrar novamente na presença de Deus. Quem entra no santuário sai transformado. Quem entra no santuário sai mudado. Quem entra no santuário sai transformado. Não desista, permaneça fiel, porque Deus continua sendo a sua força, do seu coração, a sua herança